TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos. Olá para você que nos acompanha aqui na TV Fortaleza, a TV da Câmara Municipal de Fortaleza. Estamos iniciando mais um programa especial Mulher e hoje eu converso com a Priscila Aragão, que é diretora de comunicação da Associação dos Notários e Registradores do Ceará, a ANOREG Ceará. Priscila, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa. A alegria é toda minha estar aqui hoje para a gente conversar, representando a entidade que tanto nos orgulha, que é a ANOREG, como diretora de comunicação. E é um prazer todo meu estar aqui hoje com você. Prazer é nosso também. Priscila, queria que você falasse um pouco, né? A gente vai iniciar aqui falando sobre a igualdade de gênero, né, nos cartórios brasileiros, né? Qual é a sua avaliação enquanto diretora de comunicação da ANOREG, né? O que é que já mudou e o que é que precisa melhorar mais para que nós tenhamos homens e mulheres nesse meio? Quando se fala de igualdade de gênero, é um assunto muito delicado. Por mais que a gente tenha tido avanços significativos, por mais que a gente tenha lutado por movimentos sociais, por melhorias, tanto nas nossas assembleias como no nosso Poder Executivo, ainda a gente enfrenta algumas restrições, infelizmente. Ao entrar como diretora da comunicação da ANOREG, a gente enfrentou alguns desafios inicialmente, mas nós conseguimos comprovar por avanços significativos dentro da própria comunicação. Nós fizemos um trabalho em que nós temos uma equipe de 3 mulheres, são 3 mulheres na comunicação da entidade, que responde no âmbito estadual, representando os notários e registradores do Estado. Então, tem sido um trabalho desafiador, mas onde a cada dia nós marcamos com o nosso trabalho, com a nossa competência. E além de eu estar como diretora de comunicação, nós temos mais 8 mulheres, em diretorias temáticas, na executiva, demonstrando com muita capacidade, muita competência o seu trabalho diário. E isso que nos fortalece e nos motiva a continuar a dar o melhor de nós. Porque a gente sabe que lutou muito para chegar até aqui. A gente pode citar o exemplo, fugindo um pouco dos cartórios, da nossa subrepresentatividade na política, fazendo assim, até uma comparação em relação à quantidade de homens e mulheres que foram eleitos no Senado, na Câmara Federal. Nós temos, dentre 513 deputados, apenas 91 mulheres se elegeram para representar os seus estados. E no Senado, pior ainda, porque só são 10. Do nosso estado, acho que ninguém, para nos representar no Senado. E na nossa Assembleia nós temos 9 mulheres. Por mais que tenha crescido um pouco, mas ainda é um número muito pequeno em relação à nossa representação no país. A quantidade de mulheres que existe no país. Porque nós somos o maior número de eleitores, somos nós exatamente. Mulheres. O que é que você acredita que ainda falta para que nós mulheres tenham mais iniciativa de entrar na vida pública? Bem, eu acredito que até a questão das cotas, por mais que tenha sido imposta os 30%, nós ainda temos diferenciais em relação até ao próprio fundo eleitoral, que isso dificulta uma competição mais acirrada. Então, políticas públicas, uma legislação mais sólida, eu acho que ainda é necessário. Porque por mais que a nossa Constituição diga, homens e mulheres são iguais perante a lei, na Constituição Federal, mas a efetividade disso, eu vejo ainda como um processo em construção. E onde nós temos ainda que lutar por muitos direitos. Tanto que nós como cartorários, que eu também sou titular de cartório, nós temos a Agenda 2030, que é uma agenda da ONU, em que ela dá uma diretriz, isso foi firmado em 2015, 2015 para os próximos 15 anos, ou seja, até 2030, ela lança várias metas e vários objetivos, que a gente chama de ODS. E dentre essas ODS está a quinta, que é a identidade e a igualdade de gênero.
né? Essa igualdade de gênero, ela traz não só a questão da igualdade dentro do mercado de trabalho, mas a igualdade também em condições de crescimento, em condições da dignidade da pessoa humana. Dentro da ODS, nós temos subitens em que fala da violência, que infelizmente o nosso país tem dados alarmantes da violência doméstica. E mais uma vez, os cartórios têm uma participação como uma forma de apoiar mulheres que sofrem violência doméstica, onde qualquer mulher que estiver passando por violência doméstica, ela for a qualquer cartório mais próximo da sua residência, ela pode dar um sinal vermelho, que é uma campanha do sinal vermelho na mão, em que a gente já entende que ali é um alerta, um socorro. Então, os cartórios, eles têm um trabalho social importantíssimo. Muitas vezes nós somos vistos como delegatários, pessoas que estão ali representando o Poder Judiciário para ganhar dinheiro, para superfaturar, são milionários, e não. Esquecem que nós temos um papel fundamental. Inclusive, os nossos registros civis são conhecidos como ofício da cidadania, porque nós temos o papel de fazer o reconhecimento de paternidade, nós temos o papel de reconhecer uma mulher que está passando por violência doméstica, nós somos o braço do Poder Judiciário, porque nós funcionamos como parceiros. Hoje, desde a Constituição de 88, o ingresso é através de concurso público, né? Antes nós tínhamos aquela visão de passar de pai para filho, mas desde 88 todos são concursados. Isso já mostra também a questão da igualdade de condições, né? Porque a questão das diferenças nós temos de gênero, de raça, de outros fatores, né, que fazem da nossa sociedade mais vulnerável. Então, foi um avanço importante para nós, né, que nos preparamos para assumir um cargo público, ou uma delegação, que o cartório é uma delegação privada, né, mesmo assim sendo delegação de iniciativa privada, a gente passa por uma prova. E os cartórios têm essa importância. Eu, como diretora de comunicação, me sinto muito orgulhosa, né, de representar uma entidade que tem um trabalho tão nobre, e a importância dos cartórios também nesse ponto em relação à identidade de gênero, que dos pontos da identidade de gênero não é só a diferença de condições de trabalho, mas também a questão alarmante também da violência doméstica. E essa violência doméstica, a gente sabe que tem uma raiz muito cultural. Nós viemos de uma sociedade patriarcal, onde a mulher era coisificada. Nós era apenas, nem CPF nós tínhamos. Nem o direito do voto, nem né? o direito do voto, muito tempo depois. O direito do voto, a questão do CPF, que a gente era vinculado ao CPF do marido, né? Direito à posse, que nós não tínhamos, né? Nós não poderíamos ter a propriedade, porque a gente era nós éramos coisificados. E só esses movimentos sociais, até que deu origem ao dia 8 de março, né, o Dia Internacional da Mulher, que foi uma reivindicação por uma diminuição de jornada de trabalho, onde operárias trabalhavam 16 horas por dia, elas estavam reivindicando para 10, e terminou na tragédia, né? Aquela tragédia muito conhecida em Nova York, que diversas operárias foram queimadas por estar reivindicando uma condição melhor de trabalho. E ainda, né, Priscila, ganhando menos que os homens. Bem menos. Trabalhando mais e o pior de tudo, que isso ainda perdura. Nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Homens com cargos de posição de poder. Iguais aos das mulheres. Iguais ao das mulheres. E ainda a porcentagem é gritante deles. É uma média de 65% de homens que têm cargos de poder. Né? Então, ainda é significativo. E além dessa posição ser majoritariamente deles, eles ganham melhor do que a gente, que nós mulheres. Então, por isso a importância da Agenda 2030, que é uma agenda que é uma diretriz para a comunidade internacional. Isso serve para o governo, serve para as empresas, para as universidades, para nós cartorários. É uma exigência, uma diretriz, porque nós passamos por inspeções anuais e isso é tido como uma das diretrizes de melhoramento dos nossos serviços. E a Agenda 2030 traz essas pontuações até como o quinto objetivo de desenvolvimento sustentável mais importante, que é a questão da igualdade de gênero. Eu estou vendo aqui sobre a questão dos cartórios, né, distribuídos nos municípios. Os titulares, tem mais homens ou mulheres, ou esse número já está mais próximo? Assim, o número a condição do concurso público facilitou que nós, mulheres,
ingressassem mais. Não é porque os homens ingressam menos, é porque nós vamos em maior quantidade. E geralmente a mulher, ela se dedica mais, Isso. né, ao Então, a estudo. diferença é pouca em relação aos cartorários Sim. no estado do Ceará. No estado do Ceará. Questão de 10% de diferença. Né? Que Então, bom. assim, mas por quê? Porque nós conseguimos o ingresso por concurso público. Porque talvez se fosse de outro meio, de outra forma, por indicação, talvez não tivéssemos tantas mulheres titulares de cartório atualmente. Então, a importância, né, do concurso público, da revisão das políticas públicas de inclusão, não só em relação à igualdade de homem e de mulher no ambiente de trabalho, mas também da dignidade da mulher, que eu vejo como fundamental. E hoje as mulheres têm conquistado cada vez mais, né, o espaço no mercado de trabalho, né, sejam em diferentes áreas, inclusive até áreas que eram consideradas mais para o público masculino, né? Isso, porque assim, a diferença de masculino e feminino é de acordo com atribuições, não tem nada a ver com sexualidade aqui. Sim, o assunto sim. não é preferência sexual, mas sim atribuições para homens e mulheres. E dependendo da cultura, isso tem um avanço ou um retrocesso. Né? Por quê? Porque como a maioria das sociedades vieram dessa origem patriarcal, dessa coisificação, o homem ainda olha para a mulher, muitas vezes, hoje em dia, avós nossas, a gente escuta, mulher minha não é para trabalhar, mulher minha não é para fazer isso, mulher minha não é para fazer aquilo. Infelizmente, a gente escuta ainda hoje. É tanto que a violência doméstica, ela tem crescido, somente no nosso estado, por mais que tenha casas de abrigo, políticas públicas voltadas, oportunidade de emprego para a mulher gerar renda, porque a gente sabe que muitas vezes essa mulher é dependente financeira do agressor. Muitas vezes. A maioria das vezes, ela depende financeiramente. E você acha que é por isso que a mulher muitas vezes porque se submete a uma consequência. É uma né? consequência, porque antigamente nós tínhamos a restrição até da educação. Filha minha não é para estar aqui em casa. É tanto que hoje os trabalhos domésticos ainda continuam sendo um desafio. Por mais que o homem e a mulher trabalhem fora de casa, mas a responsabilidade ainda a mulher acumula é na mulher, né? um número de obrigações ainda maior do que os homens. Você chega em casa, muitas vezes o marido não quer lavar a louça que ficou suja do almoço. Muitas vezes não quer ajudar no jantar. Isso aí é você que vai fazer, coisa de mulher. Então, esse coisa de mulher, usado pejorativamente, deve ser mudado. Porque nós lutamos muito, apesar da gente ainda estar em processo de construção, a ter que alcançar muitas coisas ainda a gente escuta isso, né? E é uma luta ainda que é contínua e coletiva. Com certeza. E o que você acha que a gente pode fazer para mudar, né? Eu sei que é uma mudança aí a longo prazo, que nós mulheres já vimos trabalhando isso há muito tempo, mas ainda estamos longe de chegar, né, infelizmente, assim, a essa cultura, né? Esse pensamento machista, né? A questão da mudança desse cenário seria ousado para mim dizer que isso poderia se mudar daqui a 10, 20 anos. Porque como está ainda muito enraizado, por a gente ter índice ainda de tráfico de mulheres, exploração sexual da mulher, isso dificulta muito. Porque precisamos de políticas públicas efetivas que realmente façam a diferença, um acompanhamento, uma fiscalização, oportunidade. Um trabalho realmente, tanto que a preocupação da ONU é voltada exatamente para essas diretrizes de combate. Porque só assim, nossa Constituição Federal diz, no artigo 5º, inciso 1º, homens e mulheres são iguais. Mas o que é, e efetivamente falando, o que é que a gente tem de igualdade? Na prática, né? Na prática. Por mais que a gente tenha a questão do movimento das sufragistas, do direito ao voto que a gente conseguiu, mesmo assim, naquela época, ainda hoje, após a ditadura militar, que foram muitos movimentos concentrados naquela época por questão de direitos civis, não só da mulher, mas também de outros grupos vulneráveis, que hoje a gente tem a questão do índio, a questão do negro, né? A questão da criança e do adolescente, que ganhou grande força, o nosso direito ao divórcio, que antes também era cerceado. Então, todos esses direitos, eles foram conquistados com muita luta.
com muita reivindicação. Tanto que na época do planejamento da Constituinte de 88, foi enviado uma carta do movimento feminista, né, buscando melhorias, porque não adianta promulgar uma Constituinte se ela não vai servir para nós. O teor da carta era esse. Essa Constituinte ela tem que vir diferente, servindo para nós mulheres. Eles falavam até do lobby do batom, naquela época. Então, é uma luta muito longa. E ainda a gente está em processo de construção. Ainda nós temos mulheres que vivem em condição dependente financeiramente de marido, da família. E aí você pergunta, mas Priscila, o que poderia ser feito? Isso é um processo longo, que ainda a gente está, né, desenvolvendo, mas a atenção maior para quem agora entrou como deputado estadual, que tem como atribuição, como competência a legislação do nosso Estado, né, a criação de políticas públicas por parte do governo estadual, poder executivo, a fiscalização do Ministério Público, né, o combate também da Defensoria Pública. Então, nós precisamos de todos os órgãos trabalhando de forma sistematizada para realmente a gente conseguir evoluir e crescer em relação até a Agenda 2030, porque eu acho muito ambicioso da Agenda 2030 para nós, a gente erradicar a desigualdade de gênero aqui para 2030. É pouco tempo a gente tem, né, para tanta diferença, para tanto abismo entre homens ainda e mulheres. Priscila, eu vou fazer aqui um intervalo no nosso programa e a gente volta daqui a pouquinho. Somos escultura, poesia. Somos couro, moda e gastronomia. Somos algodão, fibras e arte. Somos terra, pessoas e luta. Vento, vela, tela. Fortaleza cria na escassez. Um dragão no mar, um farol que guia. O encontro de culturas. Comércio, troca, intercâmbio. Fortaleza é instigada. É diversa. É grafitada. Pedala, tempera, não para. Se somos cerâmica, é porque também somos mangue e rio. Seco, cheio, arado, argila. Aprendemos a ser resistentes. Ensinamos o mundo a ser resilientes. Assim Fortaleza foi desenhada, com água, sal e luz. Fortaleza é cidade criativa. Fortaleza é cidade mundial do design. Estamos de volta com o programa especial Mulher aqui na TV Fortaleza, canal 7.2, a TV da Câmara Municipal de Fortaleza. E lembrando a você que o nosso programa é exibido sempre aos sábados, às 7h30 da noite, aqui no canal 7.2 e também no YouTube da Câmara Municipal de Fortaleza. Hoje eu estou conversando com a Priscila Aragão, que é diretora de comunicação da Associação dos Notários e Registradores do Ceará, a ANOREG. A gente estava falando aqui sobre, né, vários desafios que nós mulheres ainda temos que enfrentar para chegar, né, a termos direitos iguais aos direitos dos homens. Priscila, uma das questões também que eu acho que atrapalha muito nesse processo, principalmente quando a gente fala profissionalmente, né, é a questão ainda dos assédios, né, no ambiente de trabalho. A gente ainda tem aquela cultura, o homem ainda tem aquela cultura de que a mulher, de repente, deve ser ali assediada, né, da falta de respeito, e isso ainda acontece muito nos dias de hoje, né? Sim.
O assédio moral, conhecido, né, no ambiente de trabalho, é um assédio que continua sendo recorrente em empresas públicas, privadas. Se a gente acompanhar, entrar no noticiário, a gente vai recordar episódios, até no âmbito federal, de funcionários, colaboradores que foram assediados por seus superiores. E essa condição de superior, muitas vezes, é vista como algo que é permitido, porque eu sou seu superior, você agradeça a mim estar aqui trabalhando comigo. Como se fosse um favor, né? Favor, você é realmente coisificada na minha cabeça, porque está enraizado, é uma questão sociológica, cultural, não é uma questão de hoje, é uma questão realmente de geração para geração, por isso que é um processo longo. E você tem que permitir eu lhe dar um beijo, eu pegar na sua perna. Então, esse assédio moral, eu lhe repreender, né? Aí mistura com o assédio sexual. Muitas vezes não é só o assédio moral, mas de repreensão, por conta da submissão. Mas muitas vezes envolve o assédio moral seguido do sexual. Né? Infelizmente, por mais que a gente tenha conseguido, como eu falei para você, muitos avanços, ainda hoje a gente enfrenta muitos desafios, tanto no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico, como eu falei para você, muitas vezes é com seu parceiro, com seu companheiro, isso é uma questão de consciência. Os dois trabalham fora, mas os dois, acaba que a mulher acumulando, tem uma criança que ela vai deixar na creche, que ela tem que tem que dar conta. E assim, esse comportamento precisa ser modificado. E é fácil? Não é fácil. É um processo realmente longo, mas que, por mais que a gente tenha esses desafios, eu falo até para as mulheres não desistirem. As mulheres, elas têm que ir para o ambiente, têm que trabalhar, têm que estudar, têm que buscar crescer. Você não pode ter uma visão, casei, eu respeito. Mas você não pode ter essa visão de limitação. E tem que ser uma decisão da mulher, né? Não uma decisão que o homem acha que a mulher não pode trabalhar. Porque é uma questão de dignidade, sim, de valorização, de representação na sociedade. É importante que as mulheres não se intimidem, seus companheiros, seus parceiros, que tentem limitar o crescimento profissional, né? Você conquistar novos espaços. Mas, infelizmente, voltando ao assunto do assédio moral e o assédio sexual, que ainda é muito forte, cabe a nós mulheres denunciarmos. Tem canais de denúncia. Muitas vezes as mulheres se calam diante do assédio e isso dificulta. Acho que até por medo, né, Priscila, de perder a fonte de renda ali. Exatamente. E aí pensa no filho, né, nos filhos, mas tem que denunciar. Você tem que denunciar. Porque é a forma de você coibir. No momento que você denuncia, não sei se você já observou, quando tem a denúncia de uma, todas as outras denunciam. Você vê até casos, né, envolvendo às vezes médicos e outros profissionais aí que a gente já viu várias vezes na imprensa, né? Uma começa a denunciar e daqui a pouco aparecem líderes casos de 20 anos passados, né? E inúmeras pessoas que passaram esse tempo todo e não tiveram coragem de denunciar, né? Exatamente. Isso tem uma repercussão no psicológico da pessoa. Muitas vezes ela deixa de trabalhar, ela não volta para o ambiente de trabalho, porque ela se sente ameaçada, não se sente segura. E isso vai fazer o quê? Vai minar um problema psicológico, a pessoa vive em isolamento por conta disso. E aí, como eu falei, é importante que se denuncie, porque uma só denunciando encoraja as outras a denunciarem. E aqueles assédios, né? Às vezes no ambiente de trabalho, a mulher... Porque muitas vezes se fala, porque a mulher ela passa um período fora, porque ela engravida e tal. A gente sabe que ainda tem alguns ambientes que a mulher passa por isso, em que ela engravida e aí fica a empresa no pé dela ali, né? Então, será que quando eu voltar da licença maternidade eu ainda continuo? Isso é, né? Seríssimo. É uma coisa muito séria e que a gente vê muito nos dias de hoje ainda. Infelizmente. Tinha uma loja numa cidade, que se eu falar a cidade vão saber qual é a loja, que ele não queria a mulher trabalhando na loja como vendedora. Porque na cabeça desse empresário, essa mulher iria construir uma família, iria engravidar, teria que dar licença para ela, e isso para ele não era vantagem como empresário. E como você muito bem pontuou, Priscila, existe muito essa dificuldade da mulher, né, em relação a essa discriminação por algo natural da condição da mulher. Quando eu falo da questão da identidade de gênero, é exatamente essa discriminação não negativa. Nós somos diferentes de homens e mulheres. Entre homens e mulheres existe diferença.
Nós somos diferentes de homens. Mas a discriminação, ela não pode ser negativa. Né? A gente tem que respeitar as diferenças, mas respeitando e dando condições para a mulher ter uma vida digna, uma vida realmente saudável, com condições, as condições que eu falo agora. Ela está vulnerável a perder o emprego. Por quê? Porque tem uma discriminação negativa por trás, porque ela não é vantagem, porque vai tirar a licença maternidade, que é um direito resguardado pela nossa Constituição, foi um direito conseguido através de muita reivindicação, de muita luta, como uma forma de dar essa igualdade no mercado de trabalho. E eu acho que hoje também isso até dificulta diretamente. As mulheres estão pensando em engravidar às vezes mais tarde, né? Porque vai pensando sempre na carreira profissional e até adiar o sonho de ser mãe, né? Isso influencia diretamente no planejamento familiar. Totalmente, porque ela não se sente segura. Muitas colegas minhas, Priscila, eu não me sinto segura em engravidar agora. Porque eu estou num momento muito importante na empresa, eu estou num momento crucial de promoção, então eu não vou engravidar. A maternidade foi um sonho que ficou para trás. Muitas vezes, foi um sonho, quer dizer, um sonho dessa pessoa que ficou para trás. Não é que ela desistiu. Ela, na cabeça dessa pessoa, dessa mulher, ela não consegue associar a maternidade com o trabalho, porque ela acha que vai ser desvantagem para ela, que ela já entra em desvantagem. Uma condição que é natural de procriação e que é fundamental para a sociedade, que se toda mulher pensar dessa forma, o mundo vai ser extinto. E às vezes os próprios colegas de trabalho, não só os gestores, mas os próprios colegas de trabalho ali daquela mulher, também já fazem a própria mulher se sentir assim. Exatamente. Né? Mas tem a questão da inseminação. Mas nem todo mundo quer fazer inseminação. Nós temos a condição de ter a reprodução de forma natural. É uma condição que é resguardada para nós, mulheres. E assim, não deixa de ser algo que preocupa. Por isso que eu falei. Como mudar isso? Nós temos representantes que foram eleitos recentemente, a preocupação, além de políticas públicas que realmente auxiliem as mulheres na questão da maternidade, você ter um suporte para isso, não só mulheres que tenham condição financeira, mas todas as mulheres. A mulher pobre, a mulher mais que vive na periferia, que tem um sonho da maternidade, mas trabalha e não consegue compartilhar, associar. É o direito a ter uma creche, que é um direito resguardado na nossa lei também. Às vezes a mulher deixa de trabalhar porque não tem com quem deixar. Não tem com quem deixar. Aí ela já fica com essa preocupação. Então, necessita políticas públicas realmente efetivas. A questão também de condição de trabalho, a questão da violência doméstica é algo que deve ser debatido, por mais que tenha casas de atendimento, que a gente conhece as casas. Tem que ter um acompanhamento mais rigoroso, não só do Poder Executivo, mas de todos os poderes, porque não é um problema isolado, é um problema nosso. E é bom lembrar, né, que às vezes as pessoas confundem muito, acham que a violência doméstica ela só acontece nos ambientes de pessoas em situação de vulnerabilidade ou pessoas, né, mais pobres ou de repente, né, de classes sociais menos favorecidas, mas não, a violência doméstica ela está em todos os lugares. Em todas as classes sociais. Em todas as classes sociais. Em todas as classes sociais, independente de ser pobre, de ser rico, nós sempre temos notícias que a gente acompanha diariamente de mulheres que são mortas. Ainda ontem eu acompanhei a notícia de uma pessoa do interior que foi assassinada pelo companheiro. Às vezes é uma briga fútil que termina, né, num calor maior da emoção. O companheiro faz uma atrocidade dessa. Mas é aquela cultura, né, do homem achar que a mulher é propriedade dele. Né? E se você não vai ficar comigo, você não vai ficar mais com ninguém. Né? É a coisificação que eu falei da mulher. Minha mulher não pode trabalhar. Isso aí não é coisa de mulher. Mulher minha não vai fazer isso. Mulher minha não vai fazer aquilo. E às vezes a mulher tem esse exemplo em casa, por exemplo, de um pai, de um avô, e é uma mulher jovem, mas até acompanha aquilo ali desde a infância e leva aquilo como uma coisa certa, né? Como uma coisa normal, como uma coisa natural. Natural. Não, isso aconteceu com meu pai, com meu avô, é normal para eu manter o casamento. Não é normal. Não é normal. Cabe a gente, nós mulheres, termos posições, condutas mais assertivas em relação aos nossos direitos, denunciarmos em caso de violência doméstica, assédio moral, assédio sexual. Os cartórios estão de portas abertas para isso, para facilitar
a vida da mulher vulnerável também, na questão da denúncia de violência doméstica, que a gente sabe que isso tem sido recorrente, tem sido um assunto que, se você ligar a qualquer noticiário, sempre tem um assassinato de uma mulher, um feminicídio, infelizmente. Infelizmente. Então, é mostrar para toda a sociedade que nós estamos de portas abertas, né, para acolher. Eu falo até também na questão do reconhecimento de paternidade, é outro ponto outro também caso preocupante, também alarmante, né? que nós cartorários, nós titulares, fazemos todo o atendimento sem precisar do Poder Judiciário, porque é um procedimento que pode ser feito extrajudicial, mas é um procedimento que poderia ser evitado se o pai reconhecesse de imediato a paternidade. É mais um desafio que a mulher enfrenta muitas vezes. Às vezes era o único namorado, era a única pessoa, mas pela cultura patriarcal, de machismo, né, nós temos ainda essa dificuldade e números significativos de crianças, até no Ceará, que são registrados sem o nome do pai. E o número também de chefes de família, né? Mulheres. Aí o que acontece? Esse processo de mulher que tem um filho, né? E assume, e assume, é a mãe solo, que assume tudo, é mais um desafio para aquela mulher, porque ela está sozinha, para criar o filho, né? Para poder organizar a casa, para poder trabalhar. Então, é mais um desafio para a mulher. Aí eu alerto a todas as mulheres, procure os cartórios mais próximos do registro civil, porque mesmo o pai não espontaneamente não fazendo reconhecimento do filho, a mulher pode fazer a alegação de paternidade no cartório mais próximo. É direito, né? Direito. Ela faz essa alegação sem precisar procurar a defensoria pública, nada de... diretamente no cartório. Diretamente no cartório. Ela faz um termo de alegação de paternidade e nós, cartorários, encaminhamos para o juiz de registro público competente. E lá já dá início à ação de investigação de paternidade. Por que isso? Não, eu quero criar meu filho sozinho. Não, não crie seu filho sozinho, não. Porque a filiação, o direito do pai, é um direito resguardado pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, você, mãe solo, que tem apenas o seu nome no registro de nascimento do seu filho, procure um cartório mais próximo para fazer todo o procedimento necessário para o reconhecimento de paternidade. Porque não é um favor que esse pai está fazendo, é mais que uma obrigação. Porque o que é que isso significa no direito? Significa que aquela criança ela vai ter um direito fundamental efetivado, que é o direito de ter o nome do pai e da mãe na certidão. Ela vai ter o direito à pensão, porque isso vai facilitar a vida daquela mulher, que muitas vezes tem que sustentar o filho sozinha, porque não teve reconhecimento de paternidade. E o direito sucessório de possível herança. Por isso a importância de nós, mulheres, termos sempre uma conduta proativa em relação aos nossos direitos. Nós não podemos esperar, por mais que os poderes tenham toda a obrigação, as atribuições, as competências, nós, mulheres, temos que ter uma conduta mais proativa para buscar, para continuar nessa luta, que não é uma luta fácil, mas é uma luta que é de interesse de toda a sociedade e é uma luta contínua. Com certeza. Priscila, quero te agradecer pela sua participação aqui. Agradeço. O tempo passou rapidinho, a gente Passou. tinha tanta coisa para conversar que já estava com tantas ideias aqui para a gente continuar o nosso papo. Quero te agradecer a tua participação aqui e abrir espaço para as suas considerações finais. Eu que me sinto lisonjeada em participar desse programa especial, Mulher, que de qualquer forma enobrece nós, mulheres, e aquele que eu já pontuei aqui para você. Você, mulher, não baixe sua cabeça diante das injustiças que são passadas no seu cotidiano. Procure seus direitos, busque os cartórios que estão de portas abertas para poder ajudá-las. E vamos nessa luta juntas, de toda a sociedade civil, e uma luta contínua. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada. E antes de encerrar o nosso programa, eu queria deixar só uma dica aqui para você, mulher, sobre saúde capilar. Acompanha aí. Olá, o tema de hoje é sobre nutrição capilar. Você que está apresentando queda de cabelos, já teve Covid ou algum quadro viral e não tem solução sem a nutrição, vou falar para vocês de alguns alimentos que são anti-inflamatórios e auxiliam na redução da queda de cabelo. Dentre esses alimentos, a gente vai ter as castanhas e grãos, que são fontes de selênio, zinco, magnésio e complexo B, que são nutrientes excelentes que também na formação capilar.
ajuda nesse fortalecimento. Ômega 3, que é presente nos peixes, na semente de chia, na semente de linhaça, que também podemos utilizar como nutracêutico. A cápsula de ômega 3 também auxilia na melhora dessa oleosidade e também no brilho desse cabelo, que é muito importante. Outros nutrientes que são muito importantes são as frutas vermelhas. Você que não tem o hábito de incluir fruta vermelha, inclua pelo menos o morango, que ele é fonte de vitamina A e muitos nutrientes também importantes para esse fortalecimento capilar. Dentre outros alimentos muito importantes também para a formação capilar e para reduzir essa queda, esses fios danificados, fios quebradiços, seria também a vitamina C. Não adianta só usar a cápsula de nutracêutico. O mínimo que a gente coloca para nutrição estética são 1000 mg da cápsula, mas é muito interessante que você tenha absorção através de nutrientes na alimentação. Laranja, tangerina, kiwi, abacaxi, mamão, sucos também antioxidantes, a mistura de alguns sucos para também absorver essa vitamina C junto com fonte de ferro, que é importante também, como a mistura de abacaxi com laranja, abacaxi com couve, limão, acerola e hortelã. Existem algumas combinações inteligentes que a gente também utiliza na alimentação para a gente ajudar na melhora da saúde capilar. Se você também tem déficit de proteínas, a proteína também é muito importante para formar a biotina do seu cabelo. Então você precisa consumir mais proteínas ao longo do seu dia. 3 a 4 vezes ao dia é o mínimo de quantidade que você deve utilizar. Frango, carnes, ovos, peixes, dentre outros tipos de alimentos. A queda de cabelo ela pode ser causada por vários fatores, né? Um dos fatores da queda de cabelo pode ser o estresse, né? Pode ser também, foi causado geralmente pela Covid. Nesse momento agora tem muitas clientes reclamando da queda de cabelo por conta da Covid. E aí eu resolvi usar esse tratamento e eu tenho visto resultado, o cliente tem gostado desse tratamento. A base de algas, ele é natural, totalmente natural. Acredito que até 3, 4 aplicações você vai ver um bom resultado. TV Fortaleza. A TV da Casa do Povo há 19 anos.